1 Timóteo 3, de 1 a 7, diz assim então a palavra do Senhor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te bendizemos pela tua palavra que acabamos de ler e agora com o propósito da pregação. Por isso fala ao nosso coração, nos instrui, nos edifica, corrige, consola e exorta-nos segundo o teu querer e a nossa necessidade, pois o nosso desejo é honrar e glorificar o Senhor cada vez mais. Dá-nos tua bênção então, Senhor, de ouvir a tua doce voz pela tua palavra que será pregada, e quanto a mim, sê comigo, que as minhas fraquezas, os meus pecados e falhas não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Então somente, ó Deus, exalta o nome do teu Filho e abençoa a noiva do teu Filho, ensinando-nos a tua vontade. Essa é a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém. Amém. Como manda a nossa Constituição, eu preciso tratar sobre os ofícios de presbítero e diácono, pelo menos com 30 dias de antecedência das eleições. E nós teremos eleições no próximo ano para ambos os ofícios. Então, pretendo hoje trabalhar com os irmãos sobre as qualificações para o presbiterato. 1 Timóteo, ela foi escrita por volta do ano 62 a 64 da era cristã. O apóstolo Paulo já tinha saído da prisão domiciliar, a qual ele permaneceu por 2 anos em Roma, como nós iremos ler no capítulo 28 de Atos. E nesse período, então, até a sua outra prisão, que resultou também na sua morte, no ano 67, então, o Paulo escreve 1ª, 2ª Timóteo e Tito. E nessa carta, o apóstolo então, nesse período, instrui o pastor da igreja, que era o seu filho na fé, Timóteo, sobre como proceder com o estabelecimento da liderança eclesiástica na igreja. É importante que os irmãos lembrem que no capítulo 20 de Atos, quando Paulo se despediu da igreja de Éfeso, ele chamou os presbíteros e os encarregou de cuidarem das ovelhas, dizendo que com a sua partida levantar-se-iam ali falsos pastores, falsos mestres, lobos que haveriam de devorar a igreja. E de fato, algo dessa natureza aconteceu, porque a igreja de Éfeso posteriormente sofreu muito com o surgimento de falsos obreiros, né? Falsos mestres e falsas doutrinas. Então, diante disso, ele exorta Timóteo, não apenas a pastorear bem a igreja, mas também a ser zeloso e instruir a igreja no estabelecimento da liderança, né? na eleição para presbíteros. Quando Paulo, no capítulo 3, diz, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, de fato, Paulo está vinculando o episcopado ao ministério da palavra, mas ao mesmo tempo, a ideia de fiel é a palavra, é porque esse chamado para o oficialato, ele provém do Senhor. Então, é um chamado divino que deve ser atendido com temor, com tremor e com grande respeito, porque isto se constitui cuidar da igreja de Deus. Diante disso, então,
o apóstolo elencou 15 qualificações, ou 15 qualidades, melhor dizendo, para que sejam observadas na escolha do presbiterato. Estas qualidades foram distribuídas em 4 categorias, a fim de alcançar, de forma bem abrangente, todas as etapas, todas as facetas da vida de um homem, de um membro da igreja. E eu quero então trabalhar com os irmãos essas 4 categorias às quais Paulo vinculou as qualidades que um presbítero deve possuir. A primeira delas é a qualidade moral cristã em geral. Então, os versos 1 e 2, ele disse: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, e é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Quando Paulo diz que aquele que aspira o episcopado, excelente obra almeja, o apóstolo Paulo está frisando que o episcopado, o presbiterato, o pastorado, ele não é uma questão de status ou de posição, mas na verdade é uma questão de responsabilidade. Então ele instrui de antemão, quando diz se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, deixando ciente que o episcopado não é um lugar para angariar status, posição, mas na verdade é algo que deve ser visto no caráter de responsabilidade. Então ele estava encorajando os irmãos a desejarem aquela responsabilidade e não a ideia do status. A expressão no grego, quando ele diz excelente obra almeja, ou quem aspira ao episcopado, né? Essa expressão quem aspira, poderia ser traduzido por colocar o coração em. Então ele está dizendo que quem coloca o coração no episcopado, de fato coloca o coração num excelente lugar, no melhor lugar. E desta forma então, ele ensina sobre o princípio da responsabilidade e ao mesmo tempo faz com que estes que almejem, desejem esta responsabilidade, porque isto, de certo modo, é algo de grande valor, ser posto sob o governo, sob a autoridade das ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, supervisionar as ovelhas que foram compradas pelo precioso sangue do Senhor. Então isso de fato é algo de grande valor, é algo de grande honra. E portanto, colocar o coração no episcopado faz bem todo aquele que assim o faz. Mas também é importante dizer, ainda no verso 1, quando Paulo diz que aquele que almeja, né, o que coloca o coração no episcopado, excelente obra almeja, é importante que se diga, e que a igreja e os que almejam entendam isso, que de fato o episcopado não pode expressar nenhum tipo de desejo orgulhoso por posição, mas na verdade o episcopado ele representa um desejo de servir a Cristo, no servir aos demais, no cuidado para com os demais. Então, o episcopado não é posto como algo que vise a promoção de alguém, pelo contrário, é posto como alguém que se consagra ao trabalho da igreja, para o cuidado, para que outro cresça, em virtude então de seu cuidado e de seu trabalho. Então, colocar o coração no episcopado é algo que deve ser, então, examinado por aqueles que almejam o presbiterato, o pastorado, pela própria igreja que vai elegê-los. A fim de esclarecer, a palavra bispo e a palavra presbítero, elas são tomadas no Novo Testamento, uma pela outra. O episcopos, o bispo, a tradução seria aquele que ver sobre, ou seja, é um superintendente. E a palavra presbíteros, ela significa ancião, então o que já viveu mais, ou o que tem maturidade, o que já é mais antigo na fé.
Ambas as palavras, elas não significam graus de hierarquia no governo. Infelizmente, né, algumas denominações, e até mesmo, né, a Igreja Católica, peca quando estabelece uma hierarquia governamental na igreja. A ideia da hierarquia, ela é contrária ao governo eclesiástico, porque de fato, o único que exerce poder hierárquico na igreja, no sentido absoluto, é o próprio Cristo, que é Rei e Senhor sobre ela. Todos os demais governam com autoridade derivada, a autoridade e poder que derivam de Cristo, mas ninguém, nem mesmo o pastor ou o presbítero, possui poder próprio, é algo derivado. Então, a palavra presbíteros e episcopos, no grego, né, o bispo e o presbítero, são tomadas uma pela outra, não significando graus de hierarquia de governo, mas apenas descrevem elementos do ofício de presbíteros. Então, é aquele que deve ser mais experimentado na fé, é aquele que supervisiona os demais, é apenas nesse sentido. Se os irmãos abrirem suas Bíblias, em Atos 20, verso 17, o apóstolo Paulo se despedindo então da igreja de Éfeso, no verso 17, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E no verso 28, então, o apóstolo Paulo, dirigindo-se a esses irmãos, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, ele se dirige aos mesmos irmãos, usando palavras diferentes, que têm, né, ou que, na verdade, possuem significado teológico e no ofício iguais, para descrever o mesmo ofício e não graus, como já disse. Também, quando ele escreve a Timóteo, no capítulo, a Tito, perdão, no capítulo 1 da sua carta a Tito, o apóstolo Paulo, então, no verso 5, também instruindo Tito sobre como estabelecer a liderança na igreja, ele disse, né? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros. Mas no verso de número 9, então, ele diz, não é? A partir do verso 6, então, ele descreve essas qualificações, e no verso 7 ele diz: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Então, novamente, ele se dirige ao mesmo ofício, usando palavras diferentes que descrevem apenas elementos diferentes deste ofício, o ofício do presbiterato, não é? O ofício do pastorado na igreja. E quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele então escreve e se dirige a esses irmãos, dizendo, né, aos presbíteros e diáconos da igreja, Filipenses 1:1, não é? Então, aos bispos e diáconos que vivem em Filipos, demonstrando assim que há apenas dois ofícios permanentes na igreja: o ofício do presbiterato, não é? E o ofício do diaconato. O apóstolo Pedro ratifica esse posicionamento quando em 1 de Pedro 5:1, Pedro se dirige aos presbíteros e ele mesmo se identifica como um destes, exatamente porque o ofício apostolar estava saindo de cena, né? O último apóstolo constituído, o apóstolo João, morreria então alguns anos depois da carta de Pedro. Então, ele estava exatamente ensinando que os ofícios permanentes são os ofícios de presbíteros e de diáconos, e que, portanto, estes devem ser zelosamente escolhidos e efetuados na igreja do Senhor. Bom, dito isso então, vejamos as qualificações morais, de modo geral, para os bispos, os que almejam, não é, o presbiterato. Então, Paulo diz que é necessário que o bispo seja irrepreensível. A palavra irrepreensível não quer dizer uma pessoa que não peque, tá? Não quer dizer uma pessoa perfeita. Não, a palavra irrepreensível implica, e esse é o seu significado, a sua tradução,
significa alguém que não se apossou de, ou seja, alguém que é livre de desconfiança. Alguém que não se apossou de, é o seu significado lexicográfico, né? O significado literal do termo. O seu sentido, não é? É exatamente aquele que está acima de qualquer suspeita. Então, é necessário que o presbítero seja alguém que esteja acima de qualquer suspeita. Por isso, a expressão é necessário que ele seja irrepreensível. É importante também que se diga que, de fato, nenhum de nós está acima de qualquer suspeita, porque todos nós somos pecadores. Então, a verdadeira irrepreensibilidade só é encontrada no sangue de Cristo, que nos perdoa de todo o nosso pecado. Portanto, quando Paulo diz é necessário que o bispo seja alguém irrepreensível, ele está dizendo que este homem precisa de fato ter uma conduta da qual não desperte acusações contra ele, mas principalmente que seja um homem onde o coração seja de fato governado por Cristo, de fato um coração já visitado pelo perdão sacrificial de Cristo, alguém que de fato assegura a sua conversão e a sua salvação. Então, não é apenas alguém que está livre de acusação no que diz respeito às coisas desta terra, mas de um homem que de fato demonstra pela sua vida uma alma transformada, regenerada em Cristo Jesus. Então, o termo irrepreensível precisa ser entendido por nós e aplicado em ambos os sentidos, tanto no que diz respeito à conduta moral desse irmão, como também no que diz respeito à sua vida com Cristo, à presença do Espírito nele. Às vezes, nas eleições eclesiásticas, o pessoal vota em alguém porque gosta, mesmo que desconfie se aquela pessoa é crente ou não. Isso está errado, é um pecado gravíssimo. Não deve ser procedido desta forma. Então, o presbítero, a primeira coisa que deve ser examinada é exatamente a segurança no que tange a sua salvação. Ele demonstra isso. É perceptível que aquele coração de fato foi visitado pelo Espírito, foi lavado pelo sangue remidor do Senhor, e somado a isto, então, uma conduta moral que não traz ou que não desperta nenhuma acusação. Paulo também diz que este presbítero, se for casado, é importante que se diga que não é absolutamente necessário o casamento para o presbiterato, mas que se ele for casado, ele tem que ser marido de uma só mulher, não é? Ele tem que ser marido de uma só mulher. Então, isso implica fidelidade matrimonial e a proibição da poligamia. Então, no mundo antigo, a poligamia era muito comum e era chancelado em vários países, inclusive contra a vontade do Senhor, mas havia uma permissão no Antigo Testamento. Porém, agora o Novo Testamento proíbe esse tipo de relacionamento, não é? E então estabelece ser marido de uma só mulher. Então, ele precisa ser fiel à esposa, não é? E tem que ter uma única esposa. Então, ele deve ter, essa fidelidade deve ser vista no seu matrimônio também, não é? Eu não vou entrar no caso, apesar de que um dia os irmãos precisam me cobrar para tratarmos desse assunto. Eu não vou entrar no caso de um pastor ou de um presbítero que casou segunda ou terceira vez, mesmo que ele tenha sido abandonado. Esse é um assunto que precisa ser abordado, mas não é o caso aqui, tá? Porque de alguém que abandonou a esposa, então isso é ponto pacífico. A palavra proíbe o novo casamento daquele que abandona a esposa. Então, ele não poderia ser eleito para o ofício do presbiterato. Mas e alguém que foi abandonado? Então, é um caso que precisa ser examinado por nós no futuro. Mas voltando ao nosso ponto, então, ele precisa ser um homem fiel à esposa e ele precisa ter apenas uma única esposa.
Paulo também diz que ele tem que ser temperante, não é? A ideia de temperante é a ideia de ter uma mente limpa, equilibrada, não é? No começo não da Escritura, né? Mas no mundo grego, antes de chegar, né, ao Império Romano, a palavra grega usada para temperança implicava alguém que era livre do álcool, abstêmio, não é? Mas depois a palavra ganhou uma outra conotação, inclusive dentro da Escritura, ela ganhou um sentido genérico que implica equilíbrio. Então, Paulo está dizendo que esse irmão precisa ter uma mente equilibrada, uma mente limpa. Então, ele tem que ser uma pessoa temperante, aquela pessoa que é equilibrada. Os irmãos precisam entender que ele vai supervisionar os demais, ele vai tratar dos demais, ele vai cuidar dos demais. Então, se ele não tiver uma mente equilibrada, os seus juízos serão sempre desproporcionais. Então, esse presbítero, esse que almeja o presbiterato, precisa ter uma mente equilibrada, não é? Tem que ter uma mente equilibrada a fim de poder pastorear a igreja do Senhor. Paulo também diz que esse homem tem que ser sóbrio. A ideia da sobriedade é a ideia de ter controle. O ser sóbrio é ter controle. A palavra no original significa mente sã, daí controle, autocontrole. Ele precisa ser um homem que se controla, não apenas diante de acusações que possam surgir contra ele, mas diante das situações. Os presbíteros lidam com problemas. O ofício do presbiterato é um ofício sacrificial. Sacrifica-se tempo, conforto, sacrifica-se também saúde. E então é necessário que que almeja o presbiterato esteja disposto, não é? e possua essa qualidade de ter autocontrole, para quando lidar com as aflições, as acusações, os pecados, as rejeições, as oposições, as tentações, ele saiba então discernir apropriadamente pela Escritura. Então ele precisa ser um homem que tenha controle, domínio de si, não é? Paulo diz também que ele tem que ser modesto ou respeitável. A palavra no original implica alguém que é ordeiro no seu comportamento, ou seja, ele não é aquela pessoa espalhafatosa no seu comportamento. Ele também não é aquela pessoa que é espalhafatosa, não apenas no comportamento físico, não é? Mas ele é aquela pessoa que de fato, ele contribui para que haja ordem, para que haja um bom senso, para que haja de fato um ambiente organizado, não é? Então, ele precisa ser uma pessoa modesta, respeitável, ele precisa ser ordeiro, né? A vida cristã dele é equilibrada, é uma vida ordeira. Ele não é negligente nos seus deveres. O seu comportamento externo demonstra o seu comportamento interno. Há, de fato, uma equidade na alma e também nas suas ações. Então, ele precisa ser uma pessoa modesta, ele precisa ser uma pessoa respeitável, não é? É engraçado, porque estas coisas, elas são exigidas de todos os crentes. De todos os crentes, essas qualidades são exigidas, porque para todos os crentes, para todos nós, o Senhor adquiriu estas coisas na cruz, não é? Então, aquele que vai supervisionar os demais não pode ser desprovido destas dádivas do Evangelho. Paulo também diz que ele tem que ser hospitaleiro, e esta é uma virtude dos crentes, a hospitalidade, o prazer de abrir as portas de sua casa para receber os irmãos. É interessante observar que a hospitalidade é uma virtude, inclusive, recomendada às viúvas, que quase não tinham nada naqueles dias, entretanto, deveriam cultivar o princípio da hospitalidade. Naquela época, diferente de hoje, os cristãos viajavam muito e geralmente a pé, né? Ou montado em animais. E a perseguição era ferrenha, então eles precisavam de um lugar que pudessem se hospedar, que
que tivesse pelo menos duas coisas. A primeira, segurança. Eles tinham que ficar num local que lhes garantisse que não seriam assassinados, mortos, expostos ao escárnio por qualquer um. E ao mesmo tempo eles tinham que ir para um local que pudesse lhes dar aconchego, algum tipo de conforto. E o conforto não é apenas o material, mas é o fato de poderem servir o Senhor ali. Então, pelo desempenho da hospitalidade, os irmãos, os crentes que viajavam, encontravam, ao pernoitarem na casa de outros crentes, segurança. Encontravam também aconchego, edificavam-se mutuamente, cantavam, liam a palavra, compartilhavam dádivas do Senhor, ensinavam uns aos outros e podiam juntos cooperar um para com o outro, não é? Na vivência da fé, no conhecer da fé e no conhecer do Senhor. Infelizmente, nos nossos dias, a virtude da hospitalidade, ela está em desuso na igreja. Tanto pela oferta que se tem de hotéis e instalações, como pelo fato dos crentes terem priorizado seu próprio conforto em detrimento de uma virtude cristã. Receber pessoas dá trabalho, é dispendioso, não é? Cansa. Os crentes têm se vestido de uma capa egoísta, ao invés de treinarem seus corações para a hospitalidade, para a recepção de irmãos. Por conta dessa falta de hospitalidade, a igreja dos nossos dias não sabe o que significa, por exemplo, quando Paulo, encerrando suas epístolas, diz: saúda o irmão Cicrano, o irmão Beltrano. Eles não conhecem a saudação que era comum das igrejas daquela época, de crentes que moravam a distâncias enormes uns dos outros. Hoje, a igreja dos nossos dias não conhece estas coisas, porque estão extremamente fechadas, as famílias estão muito fechadas, as pessoas não querem mais receber ninguém, e por conta disso perdem grandes oportunidades de crescerem na fé, de poderem aproveitar experiência, conhecimento, sabedoria de outros, não é? Há um certo financiamento do egoísmo, não é? É por parte da igreja dos nossos dias. Então Paulo diz: o presbítero precisa ser hospitaleiro, e ele precisa ser apto para ensinar. Um detalhe interessante dessa expressão apto para ensinar, não significa alguém que fale. É um erro a igreja eleger, eu já vi isso e passei por isso. A pessoa fala bem aqui na frente: olha, ele dá para ser um pastor. Olha, isso é um erro. A Bíblia não diz que o diabo é mudo ou gago. Então esse negócio de eleger alguém porque fala bem, porque se expressa bem, isso é um equívoco. A expressão apto para ensinar implica, de fato, alguém que possua condições de, pela palavra, defender as ovelhas. O escudo que defende a igreja dos ataques de Satanás é a Escritura. Apto para ensinar é alguém que, de fato, tenha condições de ensinar a igreja, é alguém que tem poder espiritual da parte de Deus, pela sua própria vida com o Senhor e conhecimento da palavra, para ensinar a verdade de Deus, para defender as ovelhas ante os ataques de Satanás, e não alguém que fala bem. É certo que o pronunciar-se bem, o gesticular-se bem, é importante, mas nenhuma alma será defendida dos ataques de Satanás por retórica. Mas todas as almas serão defendidas de Satanás contra os seus ataques pelo ensino da palavra. Então é importante que os irmãos observem a aptidão para ensinar. Isso demonstra um espírito, um coração, uma alma que vive com a Escritura, que conhece a Escritura e que está disposto a se sacrificar para o bem da ovelha. A igreja de Éfeso estava passando por dificuldades.
passou por dificuldades anteriores com lobos vorazes tentando devorar os irmãos, com falsas doutrinas. Então Paulo diz, os presbíteros precisam ensinar as ovelhas, combater as heresias, eles precisam ser aptos para ensinar, eles precisam viver a palavra e eles precisam mostrar esta palavra no seu ensino para as ovelhas. É assim que elas serão livres, né? Libertas e salvas dos ataques do maligno. Então, falar bem, vestir-se bem, comportar-se bem, são coisas importantes. Mas não ter profundidade na palavra coloca todas as outras coisas por terra. Então, é necessário que o presbítero não apenas tenha disposição para ensinar, mas tenha poder para ensinar a palavra, né? Como resultado da sua própria meditação diária e conhecimento diário de Deus, através da palavra e da oração, para defender as ovelhas ante os ataques do maligno. Então, essas virtudes, estas qualidades, foram agrupadas na primeira categoria, da moral cristã. A segunda categoria é a vida cotidiana e os relacionamentos. Note no verso 3 que Paulo diz assim: não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Aqui nós temos 4 qualificações e uma exigência. Paulo diz, ele não pode ser escravo da bebida, ele não pode ser uma pessoa desequilibrada, tanto naquilo que se come como naquilo que se bebe, mas no caso aqui do vinho, né? Ele não pode ser uma pessoa escrava da bebida. Bem verdade que nos nossos dias o conceito, né, de bebida alcoólica dentro da igreja virou meio tabu, porque não deveria ser, né? Mas o apóstolo não está proibindo o consumo, ele está dizendo que esta pessoa não pode ser escravizada, ele não pode ser dado ao vinho, no sentido de ser escravo deste, dominado por este. Não pode ser uma pessoa que tenha vícios, neste caso, não é? Ele também não pode ser uma pessoa violenta, é o que ele diz, não violento. Ele não pode ser aquela pessoa briguenta, não é? Ele tem que ser uma pessoa pacífica e não pacifista, tá? Há uma diferença, mas ele tem que ser aquela pessoa que de fato se controla, se domina, aquele que sofre o dano, mesmo diante de acusações injustas e indevidas. Ele não pode ser uma pessoa contenciosa, aquela pessoa que cria contendas a toda hora. Ele não pode ser uma pessoa dessa natureza. Ele precisa ser uma pessoa moderada, ele precisa ser uma pessoa que busque sempre, com conselhos bíblicos, defender a paz no meio dos irmãos. E ele tem que ser uma pessoa que saiba discernir o foco dos conflitos, exatamente para tratar dos conflitos e não para aumentá-los. Então ele não pode ser uma pessoa contenciosa, que gosta de contendas, né? Tem pessoas que gostam de contendas. Estes não são aptos para o presbiterato. E ele também diz, ele não deve ser um amante do dinheiro. A palavra não avarento, no termo grego, significa não amar o dinheiro. Não amar o dinheiro. Mais adiante, quando falar dos diáconos, ele também vai tratar deste tópico. E quando escreve a Tito, ele fala sobre o perigo de amar o dinheiro. Amar o dinheiro não é apenas o pecado da avareza, mas no caso do presbiterato, o torna uma pessoa frágil e sendo aquele primeiro, não é, que vai ser visitado pelas setas inflamadas de Satanás, a fim de corromper, a fim de que ele tome partido, a fim de que ele julgue favoravelmente segundo algum tipo de ganho, em detrimento da palavra de Cristo e das ovelhas. Então, não seja um amante do dinheiro. Os irmãos devem lembrar que Judas vendeu o nosso Salvador por 30 moedas de prata. Então, ele não deve ser uma pessoa que tem o coração preso às coisas deste mundo. Também deve ser uma pessoa amável e gentil, não é?
É o que Paulo diz: não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Inimigos de contenda, não avarento. Esse porém cordato significa ser uma pessoa gentil, uma pessoa amável. Essas proibições, elas são colocadas num sentido meio oposto, não é? A hábitos grosseiros, não é? A hábitos a tentar ganhar, por exemplo, um embate, uma conversa pelo grito, porque era assim que os falsos mestres faziam naquela época. Eles então possuíam hábitos grosseiros de comportamento, e eles, quando discutiam sobre assuntos na igreja, eles procuravam então ganhar na força, e Paulo diz: os presbíteros não devem ser assim, mas devem convencer a todo aquele que pede a razão da Escritura pela própria Escritura e na dependência do Espírito do Senhor. Em 2 Timóteo, o capítulo 2, versos 23 e 24, Paulo orienta Timóteo a fugir dessas pessoas. Se você for ver 2 Timóteo 2, versos 23 e 24, Paulo diz: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Então, Paulo recomenda aos presbíteros que fujam desses homens que são grosseiros, contenciosos, briguentos, e, portanto, para fugir destes, eles precisam primeiramente possuir estas qualidades, não é? Primeiramente precisam possuir estas virtudes. Diante disso, o apóstolo então orienta os irmãos a examinarem agora, nessa segunda categoria, as questões do coração, porque a contenda, a ira, a escravidão ao álcool, né, a bebida ou qualquer outra coisa, a avareza, são questões do coração. Então Paulo orienta os irmãos a examinarem o coração destes homens, a examinarem pelas suas posturas o que há dentro deles. É como se nós pudéssemos fazer uma radiografia da alma a partir daquilo que é exposto, daquilo que é exteriorizado, a fim de sabermos o que está no coração desses homens. Então Paulo diz: estes homens precisam ter um coração onde a palavra governa, domina, e não a força física. De fato, meus irmãos, e eu digo isso porque já vi, uma igreja pode ser extremamente atormentada pelos seus presbíteros, pela sua liderança, quando estes possuem qualidades pecaminosas, qualidades infernais. Então, é necessário que estes homens tenham um coração modelado pela Escritura. A terceira categoria refere-se então ao ambiente familiar, não é? Os versos 4 e 5, Paulo diz: é necessário que o presbítero governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E em Tito, capítulo de número 1, Paulo também diz que é necessário que ele tenha, então, explicando ou ampliando esse criar filhos sob disciplina, que ele tenha filhos crentes, não é? Então, Paulo diz no verso 6 de Tito 1, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. A terceira categoria envolve a questão da vida familiar. E se os irmãos lerem o texto de Efésios 5, os versos 22 e 23, os irmãos perceberão que o governo familiar e o governo eclesiástico, eles foram entremeados, entrelaçados. Em Efésios capítulo 5, não é? Os versos 22 e 23, Paulo diz: as mulheres devem ser submissas ao marido, como convém ao Senhor, né? Como ao Senhor,
porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então notem que há uma relação, um vínculo, não é? Um entremear entre o governo doméstico e o governo eclesiástico. E por isso que ao instruir Timóteo, Paulo diz que é necessário que o bispo, o presbítero, ele governe bem sua própria casa. Há uma afinidade entre essas duas esferas, não é? Da casa e do governo e da igreja. Então precisa haver uma observância de como as casas são governadas. Paulo diz então que tanto em casa como na igreja o governo pode ser desastroso quando aqueles que são postos por cabeça governam de forma oposta ao que é prescrito pela Escritura, com brandura, com irrepreensibilidade, com fidelidade, de forma modesta, com sobriedade, não é? Então, Paulo diz que o governo da igreja e o governo de casa podem ser, ambos, podem sofrer por conta de maus governantes, de homens que não exercem a responsabilidade devida, não é, em ambos os lugares. Paulo diz então que tanto o governo de casa como o governo da igreja, eles requerem um cuidado atencioso por parte destes que são postos para governar. E é verdade, a igreja e o governo doméstico, eles demandam dos seus responsáveis uma atenção cuidadosa e constante. Ao mesmo tempo que o governo doméstico e o governo eclesiástico também demandam um governo que seja pastoral, sacrificial e um governo que seja real. Então, notem que Paulo está ensinando pelo princípio do governo doméstico que o governo da igreja não é administrativo, mas é pastoral, é sacerdotal, é real. Pois, como os pastores, os homens, tanto em casa como na igreja, eles vão servir aos outros, eles vão cuidar das almas dos outros, eles vão zelar pelo bem-estar dos outros, eles vão alimentar os outros, eles são os pastores de suas ovelhas, seja em casa ou seja na igreja. Como sacerdote, estes cabeças, eles vão amar tanto sua família como as ovelhas, e este é um amor que visa o bem-estar dos irmãos, é um amor que exige sacrifício, renúncia, o doar-se para que possam de fato os outros possuir alguma coisa. Então é um governo, um pastoreio sacerdotal, que sacrifica-se, que intercede, que ama o outro antes de si mesmo e que busca o bem do outro antes de qualquer bem para si mesmo. Este governo na igreja e o governo em casa, né, o eclesiástico e o familiar, também é um governo real. Ou seja, os presbíteros, assim como os homens, os maridos, eles agem debaixo da autoridade do rei, que é o Senhor Jesus Cristo. E eles são postos como embaixadores, como vice-reis, tanto em casa como também na igreja, de tal maneira que foi dado a eles o título de cabeça, o mesmo que é dado ao Senhor Jesus Cristo. E desta forma então, assim como Cristo governa a igreja pela palavra, estes homens também devem governar suas famílias e as igrejas às quais forem postos como presbíteros pela palavra. Então, é exigido destes santidade, é exigido destes um governo pastoral, sacerdotal, um governo real, porque eles agem para Cristo e por Cristo, para cuidar da propriedade que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, presbíteros não tem nada a ver com administrar a igreja, mas tem tudo a ver com pastorear a igreja, sacrificar-se pela igreja, exercer a autoridade que é derivada de Cristo, né,
pela palavra, pelos instrumentos da palavra, para o cuidado da igreja. E estas mesmas coisas devem também ser vistas no lar. Então, se um homem não exerce estas coisas no lar, também não pode exercer na igreja. Paulo também diz que é necessário que ele crie os filhos sob disciplina, e conforme Tito 1,6, filhos crentes, não é? Filhos que o acompanham na mesma fé. Então, o argumento apostólico é bem simples, ele vai do menor para o maior. Qual é o menor? O menor e mais simples é a família. Qual é o maior? É a igreja, tanto numericamente como em complexidade. Então este é o argumento, do menor e mais simples para o maior, ou seja, de casa para a igreja. Então, quem não consegue governar sua casa, não consegue governar a igreja do Senhor. E aqui eu quero fazer uma aplicação para nós pais que temos filhos e filhas. Percebam que às vezes nossos filhos podem ser pessoas com grandes dons e podem possuir o desejo de um dia servir o Senhor no presbiterato, no diaconato, né, no pastorado da igreja. Mas eles poderão ser impedidos de servir o Senhor nesses ofícios se fizerem maus matrimônios, se casarem com a pessoa errada. Então, para quem tem filhos homens, você precisa instruir os seus filhos e mostrar a eles a beleza do ministério, para que de fato o desejo por servir a Cristo e por exercer o ministério seja como óculos nos olhos, para que na escolha futura ele consiga enxergar uma mulher que lhe seja auxiliadora de fato, dentro de casa, na vida cristã e no ministério. Para nós que temos filhas mulheres, você precisa treinar suas filhas para casar. Às vezes, nossas filhas são treinadas para atrapalhar seus maridos no futuro. São treinadas para serem péssimas esposas, péssimas mães, péssimas auxiliadoras. Podem ser profissionais maravilhosas, podem ganhar o prêmio Nobel de qualquer coisa. Isso não vale nada no reino de Deus. Então, é importante que nós ensinemos nossos filhos na perspectiva do servir ao Senhor dentro de casa e também na igreja. Rapazes podem ser ensinados a serem gerentes de famílias. Eles vão arruinar com a vida das mulheres deles. E se Deus der filho, vai arruinar. Às vezes eu recebo no gabinete irmãs que têm que criar o marido e o filho. Isso é um pecado sério contra o Senhor. Porque ainda que esse rapaz seja um crente, mas não está apto, não cultiva estas qualidades, ele de certo modo é uma pedra de tropeço. Não tem nada a ver com a salvação, tem a ver com o desempenho da vida, com o glorificar a Deus na terra. É uma pedra de tropeço. As meninas do mesmo jeito, não é? Podem ser um desastre dentro de casa. Então é importante que nós ensinemos nossos filhos, de fato, direcionados pela perspectiva correta, pela cosmovisão da Escritura, pela cosmovisão do reino dos céus, do reino de Deus. Se alguém não sabe governar a própria casa, não pode governar a igreja do Senhor. É a ordem apostólica. Por fim, a última categoria é da experiência. A experiência de vida, a experiência cristã. Então note no verso 6, Paulo diz, ele não pode ser neófito. A palavra neófito no grego significa plantado recentemente. É uma palavra tirada, acho que do mundo botânico, né? Do lado botânico.
e aplicado na vida cristã. Ele não pode ser plantado recentemente, ou seja, ele não pode ser nascido recentemente na fé. Você não pode delegar, não pode ser eleito como supervisor da igreja a alguém que nem sequer consegue defender a si mesmo, dada a sua pouca maturidade, o pouco tempo de vida cristã, o pouco conhecimento do Senhor. Ele não pode. Então Paulo diz, ele não pode ser um neófito, ele não pode ser um novo na fé, E a razão para isso não é que esse novo na fé não amadureça. Nós temos às vezes uma ideia, muito ventilada na igreja, de colocarmos pessoas impróprias para coisas de grande responsabilidade sob o argumento Deus prepara, Deus capacita. É verdade, Deus capacita. Mas a questão não é se Deus vai capacitar, a questão é se a pessoa está apta para aquilo. A ordem não foi, faça isso porque Deus capacita. Se fosse, estava escrito, e não está, nenhum versículo diz isso. A ordem é, presta atenção, fulano presta para isso, então coloca para fazer. Não coloca. O argumento apostólico é um argumento extremamente forte. Veja o que Paulo diz, não elege um novo na fé. Por quê? Porque senão ele pode se ensoberbecer. E se ele se ensoberbecer, ele vai incorrer em condenação, como o diabo incorreu. Então o argumento apostólico é exatamente o seguinte: a maturidade espiritual precisa ser somada à autoridade. Maturidade está somada à autoridade. Mas se eu coloco uma pessoa que não tem maturidade para possuir autoridade, eu estou facilitando o desencadear da presunção no coração desse irmão, da soberba, do orgulho. Ele vai, ao invés de se humilhar aos pés de Cristo no aprendizado, não, ele vai olhar para a sua autoridade e vai se enxergar como sendo o melhor. Vai pôr em risco sua própria alma e vai pôr em risco a igreja do Senhor. E vai caminhar na mesma estrada que Satanás andou, quando se julgou ser maior do que Deus, e portanto foi expulso do reino dos céus, por causa da sua soberba e do seu pecado. Então veja, não pode ser alguém novo na fé. Ah, ele é tão bonitinho, vamos elegê-lo. Não faça isso, é um pecado. É um atentado contra a alma da própria pessoa e contra a igreja do Senhor. Isso é uma coisa séria e que pode trazer consequências extremamente dolorosas por muitos anos. Em 2 Timóteo capítulo 3, os versos de 2 a 4, então o apóstolo Paulo descreve alguns homens que estavam presentes na igreja, não é? E olha o que Paulo diz. Ele diz assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, e assim vai. No verso 4 traidores, amigos dos prazeres, não é? Então veja, Paulo está falando que estas coisas elas ocorrerão na igreja, e homens podem ser submetidos a estes pecados se eles forem previamente eleitos para aquilo que não estão preparados, já que a autoridade demanda um grau de maturidade. Então não podemos eleger um neófito para funções tão importantes como essa. Provérbios, capítulo de número 21, verso 4 diz: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Nós não podemos submeter a igreja e uma pessoa a algo dessa natureza. A igreja precisa ser zelosa nesse sentido. Mas do mesmo jeito, essa mesma aplicação de neófitos também se aplica aos recém-chegados na igreja, né? E aqui eu me refiro àquilo que Paulo se referia. Naquela época,
Não é como hoje que nós podemos ligar e perguntar ao pastor Cicrano, como é fulano, não existia carta de recomendação naqueles dias, né? Hoje nós temos um documento que atesta, sob a autoridade do conselho que expede, o grau de vida, de conhecimento daquele irmão que mudou para outra região. Então alguém vem de fora, eu vim de longe. Como é que a igreja se entregou aos meus cuidados? Porque ela confia na chancela do presbitério. Mas no mundo antigo era diferente, não havia estas coisas. Então Paulo diz, e isso deve ser aplicado também a nós, não é? Quanto àqueles que são recém-chegados na igreja. Não apenas no sentido de novos na fé, mas novos no convívio da igreja. Então Paulo diz, é importante, tome cuidado. O perigo de um novato chegar na igreja, não é, e já ser eleito ou ser posto para algo de grande autoridade, que requer grande sabedoria, isso também pode afetá-lo, isso pode também levá-lo ao pecado da presunção, do orgulho, isso pode fazer-se achar mais sábio do que os demais. Eu nem cheguei, já fui eleito a tal coisa. Às vezes a igreja tem esse afã de querer que a pessoa fique e atribui a ela um cargo. Isso não pode ser assim. É necessário que se haja juízo, julgamento, prescrutação, tanto da pessoa como da ocasião, para que de fato algo não seja feito de forma imatura, ocasionando oportunidade de pecado, de blasfêmias, de tropeços. Então, aqui se trata da experiência, da maturidade cristã, não é? Da vivência com o Senhor. A nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela trata estes casos de pessoas novas na igreja, de forma que o conselho examina e julga a procedência ou não de alguém para apto, né, para estar apto a ser um diácono ou um presbítero. Então, há um conselho que examina estas coisas, dada a sua seriedade, não é? Dada a sua seriedade. E no verso 7, Paulo conclui dizendo, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então ele precisa ter boa reputação, um bom testemunho dos de fora, para que ele não caia na soberba, para que ele não caia no laço do diabo. Então veja que Paulo associa o noviço na fé com o testemunho, né? Tanto de alguém que chega na igreja, que é daquele local, mas que chega da igreja agora, como alguém de fora. Então ele diz, é necessário que haja um bom testemunho, ou seja, mesmo que chegue, é necessário que haja um tempo de experiência e de conhecimento. Diante de tudo isso, irmãos, a recomendação apostólica é que estas qualidades, elas não podem ser negligenciadas. Satanás e o Senhor Jesus Cristo advertiu a igreja, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, mas que tentariam levar vantagens sobre a igreja. Satanás, nosso inimigo, ele anda lançando suas armadilhas contra o povo de Deus, e em especialidade contra os pastores, contra os presbíteros, os diáconos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, citando uma profecia: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, porque não terão um cabeça. Satanás não age piedosamente com a igreja que vota errado ou que elege errado. Não há piedade para este indivíduo. Ele age então buscando tragar, como disse Pedro. Ele busca os fracos a fim de destroçá-los. Portanto, a igreja não pode negligenciar estas qualidades bíblicas, não é? Ela não pode negligenciar estas qualidades. Ela precisa de fato, em dependência e oração, ater-se a estas qualidades. Não pode eleger administradores, ela tem que eleger pastores, homens que de fato cuidem da igreja do Senhor. Eu quero concluir então
fazendo duas aplicações breves para nós, muito simples. Uma, me dirigirei aos presbíteros, na outra, me dirigirei aos irmãos, à igreja, não é? Tanto aos presbíteros, que hoje são presbíteros, como aqueles que pleiteiam o presbiterato, que almejam. E a palavra é uma obra excelente, então deseje ela com todas as forças do seu coração. Mas é necessário que os presbíteros e os que almejam entendam que eles se colocarão numa posição onde serão os primeiros a serem feridos. Eles serão feridos tanto pelo próprio Satanás como pelas próprias ovelhas, que por diversas vezes não os pouparão e os acusarão, os julgarão, os difamarão de forma injusta pelos seus desejos, propósitos egoístas e assim por diante. Então é necessário que quem almeja o presbiterato tenha consciência daquilo que se quer, daquilo que se deseja. Entenda que você vai ficar numa posição de ataque, não de você atacar, mas no sentido de receber o ataque. Satanás procura atrapalhar o trabalho pastoral a todo momento. Na verdade, o único trabalho que se trabalha 24 horas é o trabalho pastoral. Porque enquanto uma ovelha sai alegre na fé depois do culto, poucos instantes depois seu coração pode ser tomado por pavores e medos, e que precisam então de um novo trabalho para restabelecer a ordem e a paz. O trabalho pastoral então, ele é constante, e aqueles que almejam o episcopado, o pastorado, o presbiterato, eles precisam estar cientes desse trabalho. Portanto, lembrem-se, os primeiros a serem feridos serão vocês, os primeiros a serem difamados serão vocês. Então é necessário que se almeje o presbiterato pela motivação correta, gastar-se a si mesmo para a glória de Deus e para o bem das ovelhas. Em segundo lugar, e agora eu me dirijo aos irmãos. Diante do que vimos, não há na palavra nenhum tipo de exame para ver capacidade, habilidade, como se fosse um teste do RR, como as relações humanas das empresas. Não há estas coisas na Escritura. Isso não quer dizer que as qualidades, as habilidades sejam dispensáveis para o exercício do presbiterato, mas isso quer dizer que a igreja não pode procurar um gestor para gerir sua alma. A igreja tem que procurar um pastor para pastorear sua alma. A Escritura em nenhum momento ordena que se faça um exame minucioso de capacidades, mas a Escritura ordena que se faça um exame minucioso de qualidades que são exigidas na vida moral, no domínio do coração, na vida dentro de casa e na experiência religiosa. Ao fazermos dessa forma, o conselho apostólico para nós é que nós estamos procurando homens maduros, serenos, homens que estão dispostos a morrerem pelo bem das ovelhas. Então, quando você for eleger presbíteros e diáconos na eleição do segundo domingo de fevereiro, se outra coisa ocupar o seu coração que não esta, então você assume o risco de uma má escolha por sua própria vontade e, portanto, também assume o risco, não é, de sofrer como resultado da sua má escolha. Que Deus então nos dê graça, abençoe o nosso conselho, a eleição, os que almejam o presbiterato, e que estes homens sejam instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, para o bem da igreja e para a glória do nome dele. Amém?